No verão de 2020, a irmã Wang e eu trabalhamos na correção de cores em vídeos. Eu era a líder de equipe e atribuía tarefas. Assim, arranjei que a irmã Wang lidasse com os vídeos de música e eu com os filmes. Achava que eu daria conta sozinha da correção de cores, pois eu tinha concluído vários filmes sozinha no passado. Embora a irmã também tivesse colorido filmes no passado, eu tinha mais prática do que ela. Por isso achei que não precisaria dela. Além disso, se eu fizesse tudo sozinha, todo o mérito seria meu. O que destacaria mais as minhas habilidades e faria com que meus irmãos me admirassem. A fim de justificar a monopolização da correção de cores nos filmes, perguntei ao nosso líder se podíamos deixar a irmã Wang como responsável pelas cores dos vídeos de música, para que eu tivesse mais tempo para trabalhar nos filmes. Nosso líder concordou com minha sugestão. Mais tarde, as cenas atrasadas sem a correção aumentaram bastante o meu trabalho. Eu fazia horas extras todos os dias, tentando diminuir o número de cenas inacabadas. Às vezes, eu via a irmã Wang deitar-se cedo, enquanto eu virava as noites. Todas as manhãs eu acordava antes da irmã Wang e me sentia exausta. Mas eu não queria que a irmã Wang assumisse parte do meu fardo. Achava que, assim que ela se envolvesse, haveria 2 nomes nos créditos de correção de cores que apareceriam no fim do filme. Sempre era só o meu nome, mas se eu acrescentasse a irmã Wang, os irmãos achariam que minhas habilidades em meu trabalho eram ruins, o que seria vergonhoso. Às vezes eu pensava que, se deixasse a irmã Wang ajudar, tudo andaria mais rápido, eu não estaria tão ocupada, e com resultados melhores do que se eu fizesse tudo sozinha. Sim. Mas quando pensei que teria que dividir o mérito com ela, não fiquei satisfeita. Pensei, esqueça, basta que eu trabalhe um pouco mais e resolva tudo. E assim nunca permiti que a irmã Wang participasse na correção de cores dos filmes. Na época, não refleti sobre mim mesma. Até que, um dia, uma irmã me disse que a irmã Wang não assumia um fardo em seu dever e pediu que eu comungasse com ela. De repente pensei, o fato da irmã Wang não assumir um fardo tem algo a ver comigo? Estou tão ocupada todos os dias e sei que ela tem tempo, mas não lhe atribuo tarefas de correção de cores, o que a deixa sem ter o que fazer. Percebi vagamente que isso não era correto. E que, se eu fizesse tudo sozinha, eventualmente eu atrasaria o trabalho da casa de Deus. Sim. Mas então pensei que daria conta de tudo com algumas horas extras e não mudei nada. Embora percebesse que minha intenção era errada, eu não conseguia abrir mão, o que era muito doloroso para mim. Então orei a Deus pedindo que Ele me guiasse a renunciar às minhas intenções erradas. Um dia, durante meus devocionais, assisti a um vídeo da Palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: embora líderes e obreiros tenham parceiros, e todos que cumprem algum dever tenham um parceiro, os anticristos acreditam que têm calibre bom e são melhores do que as pessoas comuns. Por isso, as pessoas comuns não são dignas de ser seus parceiros e são inferiores a eles. É por isso que anticristos gostam de dar as ordens e não gostam de discutir as coisas com nenhuma outra pessoa. Acreditam que isso os faça parecer burros e incompetentes. Que tipo de ponto de vista é esse? Que tipo de caráter é esse? Isso é um caráter arrogante? Eles acreditam que cooperar e discutir coisas com os outros, buscar respostas deles e fazer-lhes perguntas é indigno e degradante, uma afronta a seu autorrespeito. E assim, a fim de proteger seu autorrespeito, eles não permitem transparência em nada que fazem. Não informam os outros, muito menos discutem com eles. Eles acham que discutir com os outros significa mostrar-se incompetente. Que sempre pedir a opinião dos outros significa que eles são burros e incapazes de pensar por conta própria. Que trabalhar com os outros para completar uma tarefa ou resolver algum problema os faz parecer inúteis.
Isso não é sua mentalidade arrogante e absurda? Isso não é seu caráter corrupto? A arrogância e a hipocrisia dentro deles são óbvias demais. Eles perderam toda a razão humana e não batem bem da cabeça. Sempre acham que têm habilidades, que conseguem terminar as coisas sozinhos e não precisam coordenar-se com os outros. Já que têm caracteres tão corruptos, eles são incapazes de alcançar cooperação harmoniosa. Eles acreditam que trabalhar com os outros significa diluir e fragmentar seu poder, que quando o trabalho é compartilhado com os outros, seu poder é diminuído e eles não podem decidir tudo sozinhos, o que significa que carecem de poder real, o que, para eles, é uma perda tremenda. E assim, não importa o que aconteça com eles, se acreditarem que entendem e sabem como lidar com isso, eles não discutirão com ninguém, desejarão mantê-lo sob seu controle. Preferirão estar errados a informar os outros, desejarão manter tudo sob seu controle. Preferirão cometer erros a compartilhar poder com outra pessoa. Preferirão ser demitidos a permitir que outras pessoas interfiram em seu trabalho. Esse é um anticristo. Eles preferem prejudicar os interesses da casa de Deus. Preferem arriscar os interesses da casa de Deus a compartilhar seu poder com qualquer outra pessoa. Acham que, quando estão fazendo algum trabalho ou lidando com alguma questão, contanto que entendam algumas doutrinas e sejam capazes de fazer tudo por conta própria, eles não precisam colaborar com ninguém. Pensam que devem executar o trabalho e completá-lo sozinhos, e que só isso os torna competentes. Essa opinião é correta? Eles não sabem que, se violarem princípios, não estão cumprindo os seus deveres, por isso não são capazes de completar a comissão de Deus e estão meramente prestando serviço. Em vez de buscar os princípios da verdade no cumprimento do dever, eles exercem poder de acordo com seus pensamentos e intenções. Se exibem e ficam desfilando. Não importa quem seja o seu parceiro ou o que façam, eles nunca querem discutir as coisas. Querem sempre agir por conta própria e querem sempre ter a última palavra. Estão obviamente brincando com o poder e usando o poder para fazer as coisas. Todos os anticristos amam poder. E quando têm status, eles querem mais poder. Quando possuem poder, os anticristos são propensos a se exibir, a desfilar e a destacar-se da multidão. Assim, os anticristos se fixam em poder e status e jamais renunciarão a eles. Jamais. Amém. Amém. Vi na palavra de Deus que anticristos têm um caráter muito arrogante e não cooperam com ninguém. Acham que, se dividirem trabalho com outros, eles aparentarão ser incompetentes, o poder se dispersará e eles não serão admirados. Assim, preferem prejudicar os interesses da casa de Deus do que dividir trabalho com outros. Certo. Eu refleti e percebi que era igual. Eu não queria que a irmã Wang participasse da correção de cores, porque temia que, se ela participasse, isso prejudicaria minha imagem. Por isso, fazia tudo sozinha. Como resultado, eu me esgotei e o trabalho se atrasou. Eu era arrogante e insensata demais. Não importa que trabalho exista na casa de Deus, ninguém pode fazê-lo sozinho. Todos precisam de ajuda e de parceiros, e devem trabalhar juntos de um só coração para completar o trabalho. Pois ninguém é perfeito. Não importa quão alto seja seu calibre, nem quais sejam seus dons, todos têm falhas e deficiências. E devemos aprender a nos renunciar e cooperar com nossos parceiros para cumprir o nosso dever e completar a comissão de Deus. Sim. Mas eu era arrogante e egocêntrica. Eu era ambiciosa no meu dever, queria todo o crédito e queria que os outros me admirassem.
por isso não cooperava com ninguém. Preferia atrasar o trabalho da igreja, a permitir que pessoas interferissem no meu trabalho. Ao cumprir o meu dever desse jeito, eu não estava acumulando boas obras, estava cometendo mal. Quando percebi isso, fiquei muito triste. Então orei a Deus. Deus, vejo que sou arrogante demais e careço de humanidade e razão. Não quero cumprir meu dever com um caráter corrupto. Quero me arrepender. Por favor, guia-me a conhecer a mim mesma. Um dia, procurando partes da palavra de Deus relacionadas ao meu estado, eu encontrei esta passagem. O que se deve fazer para cumprir bem o dever? Cumpri-lo com todo o seu coração e toda a sua energia. Fazer isso significa manter todos os seus pensamentos no cumprimento do seu dever e não deixar que outras coisas os ocupem, e então aplicar a energia que se tem, exercendo a totalidade do seu poder. E aplicar o seu calibre, os seus dons, seus pontos fortes e as coisas que entendeu à tarefa. Se você entender e aceitar e tiver uma boa ideia, deverá se comunicar sobre isso. Assim é cooperar em harmonia. É assim que se cumpre bem o seu dever, como ter um desempenho satisfatório. Se sempre deseja carregar toda a carga sozinho, colocando-se em destaque em vez dos outros, você está cumprindo o seu dever? O que faz chama-se autocracia, é fazer um espetáculo, é um comportamento satânico, não é cumprir o dever. Ninguém, independentemente das suas forças, dons ou talentos especiais, pode assumir sozinho todo o trabalho. Devem aprender a cooperar em harmonia para fazer bem o trabalho da igreja. É por isso que a cooperação harmoniosa é um princípio para cumprir o seu dever. Desde que aplique todo o seu coração e toda a sua energia e toda a sua fidelidade e ofereça tudo o que pode fazer, você está cumprindo bem o seu dever. Se você tem um pensamento ou ideia, conte o seu pensamento ou ideia, conte aos outros. Não o suprima nem o mantenha escondido, mas também não deixe de ouvir as opiniões dos outros. Tanto faz de quem seja a ideia certa, ela deve ser obedecida. Assim você pode alcançar cooperação em harmonia, e isso é cumprir fielmente o seu dever. Ao cumprir o seu dever, você não deve assumir tudo sozinho, nem se matar de trabalhar, nem ser a única flor a florescer, nem ser rebelde. Mas você deve aprender a cooperar com os outros e fazer tudo o que puder, cumprir suas responsabilidades, aplicar toda a sua energia. Isso é cumprir o seu dever. Cumprir o seu dever é mostrar todo o poder e a luz que você tem para alcançar um resultado. Isso é suficiente. Não tente sempre exibir-se, dizer sempre coisas altivas e não seja contrário aos outros. Concentre-se mais em ouvir as sugestões e em descobrir os seus pontos fortes. Dessa forma, a cooperação em harmonia fica fácil. Se sempre tenta se exibir e ter a última palavra, você não está cooperando em harmonia. O que está fazendo? Está perturbando e minando os outros. Causar uma perturbação e minar os outros é fazer o papel de Satanás, não é o cumprimento do dever. Se você sempre perturbar e minar os outros, não importa quanto esforço despenda ou quanto cuidado tenha, Deus não se lembrará. Amém. Amém. Quando contemplei a palavra de Deus, senti vergonha. A palavra de Deus revelava meu estado. A fim de me exibir, estabelecer e ser admirada, eu queria assumir sozinha a correção de cores sem que a irmã Wang participasse. Achei que, visto que eu costumava corrigir as cores dos filmes sozinha, eu ficaria sem crédito se a irmã Wang se envolvesse. Então ninguém mais me admiraria e eu não poderia me exibir. Achei que sairia perdendo. Embora soubesse que a carga de trabalho da correção de cores era pesada, que eu causaria atrasos trabalhando sozinha e que se a irmã se envolvesse o trabalho seria mais rápido e com resultados melhores, e que embora soubesse que a maior parte do trabalho da equipe estava nas minhas mãos, a irmã ficava sem nada para fazer e isso afetava o estado dela. Ainda assim, não permitia que ela compartilhasse o fardo comigo. Eu queria corrigir as cores de todos os filmes sozinha. Para fazer uma contribuição essencial, mas também provar que tinha habilidades técnicas e profissionais. Vi que eu passava o tempo todo pensando em status e reputação. Não considerava o trabalho da igreja e não me importava com os sentimentos da minha irmã. Eu não tinha consciência nem humanidade.
Por fora, eu acordava cedo e trabalhava muito todos os dias, como se suportasse um fardo, sofresse e pagasse um preço. Mas eu estava empenhada em empreendimentos pessoais e satisfazendo meus desejos e ambições. Não estava cumprindo meu dever como um ser criado. Eu estava perturbando o trabalho da casa de Deus sob o pretexto de cumprir meu dever e estava cometendo o mal. E eu estava trilhando a senda de um anticristo. Mais tarde, eu vi mais 2 passagens das palavras de Deus. Vamos assisti-las. Deus Todo-Poderoso diz: quando Deus exige que as pessoas cumpram bem o seu dever, Ele não está pedindo que completem certo número de tarefas ou realizem algum empreendimento, nem façam qualquer grande empreitada. O que Deus quer é que as pessoas sejam capazes de fazer tudo o que puderem de maneira realista e viver em concordância com suas palavras. Deus não precisa que você seja incrível ou honrado, nem precisa que produza quaisquer milagres, nem quer ver surpresas agradáveis em você. Ele não precisa de tais coisas. Tudo o que Deus precisa é que você pratique resolutamente de acordo com as palavras dele. Quando você ouvir as palavras de Deus, faça o que você entendeu, execute o que compreendeu, lembre-se daquilo que viu. E então, quando chegar a hora para praticar como Deus diz, pratique de acordo com as palavras de Deus, para que as palavras de Deus se tornem sua vida, suas realidades e o que você vive. Dessa forma, Deus ficará satisfeito. Você está sempre buscando grandeza, nobreza e status. Sempre busca exaltação. Como Deus se sente quando vê isso? Ele detesta e não quer considerar isso. Quanto mais você busca coisas como grandeza, nobreza, ser superior aos outros, distinto, proeminente e digno de nota, mais Deus acha você repugnante. Se você não refletir sobre si mesmo e não se arrepender, Deus o desprezará e abandonará. Assegure-se de que você não seja alguém que Deus considera repugnante. Seja uma pessoa que Deus ama. Como então pode-se alcançar o amor de Deus? Recebendo-se a verdade obedientemente, permanecendo-se na posição de um ser criado, agindo-se pela palavra de Deus com os pés no chão, tentando-se ser uma pessoa honesta e vivendo-se à semelhança de um ser humano. Isso basta. Deus estará satisfeito. As pessoas devem assegurar-se de não ter ambição nem de entreter sonhos vãos, não buscar fama, ganhos, status ou destacar-se da multidão. Ademais, não devem tentar ser uma pessoa de grandeza ou super-humana, que é superior entre os homens e faz com que os outros a adorem. Esse é o desejo da humanidade corrupta e é a senda de Satanás. Deus não salva tais pessoas. Se as pessoas incessantemente buscam fama, ganhos e status e se recusam a se arrepender, não há cura para elas e só existe um desfecho para elas: ser eliminadas. Qual é o critério pelo qual os feitos de uma pessoa são julgados como sendo bons ou maus? Depende de, em seus pensamentos, expressões e ações, você possuir o testemunho de pôr a verdade em prática ou não, e de você viver a verdade e realidade. Se não tiver essa realidade, ou não viver essa realidade, então, sem dúvida, você é um malfeitor. Como Deus vê os malfeitores? Seus pensamentos e atos externos não dão testemunho de Deus, tampouco envergonham ou derrotam Satanás. Em vez disso, envergonham a Deus e estão repletos de marcas que fazem Deus ficar envergonhado.
Você não está testificando por Deus, não está se despendendo por Deus, não está cumprindo sua responsabilidade e suas obrigações em relação a Deus. Em vez disso, está agindo para o próprio bem. O que é a implicação de para o próprio bem? Para Satanás. Por isso, no fim, Deus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aos olhos de Deus, você não fez boas ações, mas ao contrário, seu comportamento se tornou maligno. Você não será recompensado, e Deus não se lembrará de você. Isso não é totalmente em vão? Amém. As palavras de Deus me mostraram a vontade de Deus. Na verdade, o que Deus exige do homem é simples. Deus não precisa que as pessoas façam coisas grandes, nem feitos que abalem a terra. E Deus não exige que sejamos homens grandes ou excepcionais. Deus só quer que permaneçamos na posição de um ser criado, que busquemos a verdade com os pés no chão, cumpramos nossos deveres da melhor forma e vivamos segundo a palavra dele. Sim. Percebi que Deus não avalia o cumprimento dos nossos deveres com base em quanto alcançamos, nem no tamanho da nossa contribuição. Mas se nosso motivo e ponto de partida para fazer as coisas consideram a vontade de Deus, e se damos o nosso melhor. Só podemos ter um testemunho em nosso dever, quando temos os motivos certos e trilhamos a senda correta. Quando cumprem seu dever só para satisfazer seus desejos e ambições, não importa quanto se esforcem nem quanto contribuam, no fim serão desprezados e expulsos por Deus. Certo. Vejo que nossas intenções em nossas ações são muito importantes. Quando temos a intenção certa e trilhamos a senda correta, recebemos a orientação do Espírito Santo e a aprovação de Deus. Sim. Percebi que eu sempre queria ficar com todo o crédito por meu dever. Meu caráter arrogante levou-me a não cooperar com minha parceira. Eu trabalhava muito e esgotava-me para que me tivessem em alta estima. Meu esforço não era para satisfazer a Deus. Era para satisfazer meus desejos e ambições pessoais. Embora estivesse ocupada, sofresse muito e alcançasse algumas coisas e ganhasse admiração e aprovação, qual era o sentido disso? Isso não significava que cumpria meu dever de modo qualificado, e não significava que eu tinha a aprovação de Deus. No fim, por estar trilhando a senda errada, por agir segundo meus caracteres satânicos e por perturbar o trabalho da igreja, eu seria rejeitada e expulsa por Deus. Certo. Também pensei que cooperar com a irmã Wang compensaria minhas deficiências em meu dever. Ela aprendia e estava disposta a estudar, e as habilidades dela melhoraram rapidamente. Mas eu não fazia isso, e confiava em minha experiência. Embora cumprisse esse dever há muito tempo, minhas habilidades não tinham melhorado muito. Além disso, os pensamentos e a estética de uma pessoa são limitados, não são perfeitos. Pessoas com autoconsciência conseguem renunciar a si mesmas em seu dever e estão dispostas a cooperar para cumpri-lo bem. Essa é a razão que devemos ter e como devemos praticar. Certo. Exatamente. Mas eu era arrogante, hipócrita e desejava status. Eu não queria renunciar aos meus interesses e nem cooperar. Essas coisas impactaram o progresso e resultados do trabalho. Se eu tivesse cooperado com ela mais cedo e tivéssemos nos ajudado, os resultados e o progresso teriam sido muito melhores do que eram. Quanto mais refletia, mais eu via que era arrogante e não tinha humanidade, e me odiava ainda mais. E arrependia-me das minhas ações. Eu não queria cumprir o meu dever com essas intenções. Vim para diante de Deus e orei. Deus, sempre cumpro o meu dever com ambição. Faço coisas por status e fama pessoais. Não quero mais buscar desse jeito. Quero me arrepender. Renunciar às intenções erradas e trabalhar em harmonia com minha irmã para cumprir bem o meu dever. Amém. Em seguida, durante meus devocionais, li estas palavras de Deus. Aqueles que são capazes de praticar a verdade aceitam o escrutínio de Deus nas coisas. Quando você aceita o escrutínio de Deus, seu coração é ereto. Se só faz as coisas querendo a admiração dos outros, mas não aceita o escrutínio de Deus, ele ainda está no seu coração? Tais pessoas não têm reverência por Deus. Não haja sempre a seu favor, nem sempre considere seus interesses próprios.
Não considere os interesses do homem, seu orgulho, reputação ou status. Primeiro pense nos interesses da casa de Deus e faça deles a sua prioridade. Você deve considerar a vontade de Deus e começar por contemplar se tem sido impuro no cumprimento de seu dever, se tem sido leal, se cumpriu suas responsabilidades e deu tudo de si. E também se pensou de todo o coração sobre seu dever e o trabalho da igreja. Você deve considerar essas coisas. Sempre reflita sobre elas e as entenda, assim será mais fácil cumprir bem o seu dever. Se seu calibre é baixo, sua experiência superficial ou se é incompetente em seu trabalho, ele pode conter erros ou deficiências e os resultados podem não ser bons. Mas terá feito o maior esforço. Em tudo que fizer, não satisfaça seus próprios desejos egoístas ou preferências. Em vez disso, você sempre considera o trabalho e os interesses da igreja. Embora possa não cumprir bem o seu dever, seu coração foi retificado. Se além disso você buscar a verdade para resolver os problemas em seu dever, então seu dever estará à altura do padrão e você será capaz de entrar na realidade da verdade. Isso é dar testemunho. Amém. Depois de contemplar as palavras de Deus, encontrei uma senda de prática. Para cumprir um dever, você deve renunciar aos seus interesses e considerar os interesses da igreja. Não importa se seu status e reputação sofram. O que importa é proteger o trabalho da casa de Deus e cumprir o seu dever. Certo. Eu sabia que, se a irmã Wang participasse da correção de cores, o trabalho seria mais rápido e melhor. Não importava se eu fosse reconhecido ou não, isso era o melhor para o trabalho da casa de Deus. Depois de entender a vontade de Deus, tive a motivação para praticar a verdade. Deixei de considerar quantos nomes apareceriam nos créditos. E não me importei com o que os outros pensariam de mim. Só pensei em como cumprir o meu dever e satisfazer a Deus. Graças a Deus. Assim, atribuí tarefas de correção de cores à irmã Wang. E ela aceitou rapidamente. Não demorou, e o estado da irmã Wang mudou. Ela deixou de ser ociosa, e nós conseguimos recuperar o atraso no trabalho. Depois disso, me senti à vontade. Também percebi como é bom praticar a verdade e cooperar em harmonia em meu dever. Isso é maravilhoso. Graças a Deus. Quando renunciamos a interesses pessoais e cooperamos, temos orientação e bênção de Deus em nossos deveres. Sim. É. Depois de um tempo, quando terminamos a correção dos filmes, fizemos peças de teatro e vídeos musicais. A essa altura, pensei involuntariamente. Se eu assumir a correção da peça, não terei que dividir os créditos. E peças de teatro são mais fáceis do que os filmes. Com minhas habilidades, posso fazer isso sozinha. Não preciso envolver a irmã Wang. Eu pareceria incompetente se uma peça de teatro exigisse 2 pessoas para a correção de cores. Todos os meus irmãos ririam de mim. Pensando nisso, quis empurrar a correção de cores dos vídeos musicais para a irmã Wang e lidar sozinha com as peças de teatro. Naquele momento percebi que minhas intenções eram erradas. Eu estava agindo para servir aos meus interesses pessoais. Lembrei-me das palavras de Deus. Se em seu coração você ainda está fixado em status e prestígio, ainda se preocupa com se exibir e ganhar a admiração, você não é alguém que busca a verdade e está trilhando a senda errada. O que você busca não é a verdade, nem a vida. Mas as coisas que você ama é status e prestígio. Caso em que nada que você faça terá relação com a verdade, contará como mal feito e prestar serviço. Amém. A palavra de Deus me despertou. Eu sempre faço coisas egoístas involuntariamente, sou mesquinha e egocêntrica. Odiei-me por ser tão corrupta assim. E desejei renunciar às minhas intenções erradas e praticar a verdade. Assim, pedi que a irmã Wang participasse da correção de cores da peça de teatro. Desde então, quando chega a hora de atribuir tarefas, eu sempre consulto a irmã Wang e peço a opinião dela. E quando quero assumir todo o trabalho para receber todo o crédito, eu renuncio a mim mesma. E, com base nas necessidades do dever, atribuo tarefas à irmã Wang. Ao praticar assim, fico em paz e à vontade. Graças a Deus. Essa experiência me fez perceber minha ambição arrogante e meu caráter satânico. Também percebi que a cooperação harmoniosa é essencial para se cumprir bem o dever. É simplesmente impossível cumprir bem o seu dever sozinho. Certo. Só podemos receber a bênção de Deus e a orientação do Espírito Santo quando cooperamos em harmonia. Sim. Graças a Deus.